Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre Esav, o beijo da falsidade. Então Esav correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Esse momento aqui diz respeito ao encontro de Esav e Yaakov, ou Esaú e Jacó. E a pergunta que a gente começa fazendo é: o que está por trás de um simples beijo? Será que ele chega a revelar intenções ocultas do coração humano? Vamos entender o que é isso? O costume de beijar, ele não é encontrado entre as raças selvagens, entre as quais outras formas de saudação são tidas como normais, como esfregar o nariz, que ocupam o seu lugar. Isso lá entre o pessoal no Polo Norte, no Alasca, é assim que o pessoal se cumprimenta, esfregando o nariz. O método oriental era e é beijar as bochechas alternadamente, colocando a mão direita às vezes sobre o ombro, às vezes sobre o queixo, como fez Joabe com Amasa. Beijar é, portanto, normalmente reservado como expressão de afeto entre parênteses. Essa é uma questão bem interessante, porque o beijo denota carinho, cuidado. Ele denota aquele sentimento de saudade que se tem pela outra pessoa, ou de alegria ao vê-la. Então o beijo ele é reservado para manifestações intensas da alma humana em relação a uma outra pessoa que se conhece. De acordo com os rabinos, beijar deveria ser evitado como indutor de lascívia, mas foi permitido como um ato de respeito pela dignidade, como o beijo dado por Samuel a Saul, após a ausência prolongada com o beijo de Arão para Moisés, e na despedida como um beijo de Orfa, que está escrito lá em Gênesis Rabá. O rabino Tanhum acrescentou o beijo da relação, como o caso de Jacó e Raquel. Sobre o beijo dentro do judaísmo messiânico, também chamado de ósculo santo. Então você percebe aqui que existem várias dimensões do beijo. E o que é mais interessante é que no judaísmo ortodoxo se evita a todo custo qualquer tipo de permissão, de abertura para lascívia. Então o homem não toca uma mulher, o marido só tem intimidade com sua esposa, ele não dá a mão para uma outra mulher, ele não abraça uma outra mulher, ele não dá um beijo no rosto de outra mulher. Por quê? Porque segundo o judaísmo ortodoxo, isso também é um indutor de lascívia e isso deve ser evitado a todo custo. Nós, aqui no Ocidente, temos vários costumes, principalmente no Brasil, nós temos aquela questão da gente abraçar todo mundo, dar um beijo em todo mundo, então isso é um pouquinho diferenciado. E essa é uma forma também de expressar carinho, afeto e de demonstrar a amizade por uma outra pessoa. O beijo de Esav para Yaakov está escrito com os pontos de escriba sobre a palavra Vaisharekehu. Você pode ver que no hebraico tem um pontinho em cima de cada uma das letras hebraicas. Isso significa e ele o beijou. Ok? Os comentaristas tradicionais sugerem isso como dicas para os sentimentos ou estado de espírito de Esav. Os estudos críticos, entretanto, apontam algo muito mais prosaico, só uma questão de sintaxe. E aí a gente vai descobrir o seguinte: por que será que nos manuscritos hebraicos tem esses pontinhos em cima? Será que eles estão ali só para enfeitar? Será que eles estão ali só por uma questão estética? Isso é algo que a gente precisa se perguntar. Quando você começa a ter um sentimento e um conhecimento maior acerca das escrituras, você consegue detectar que os textos hebraicos, eles vêm com alguns pontos que nós denominamos de segredos. E esses segredos, eles estão colocados nas letras hebraicas que tem um diferencial das demais letras, e nas palavras também, obviamente. Então, essa palavra é uma palavra que vem com esse diferencial. E a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Por quê? Vaishakehu, e ele o beijou, está pontilhado. Antes de responder essa pergunta, devemos sondar uma outra coisa mais ampla.
O que significam os pontos de escriba em um pergaminho antigo desse período? Antes da gente abordar o significado oculto dos pontinhos, vamos entender, naquela época, por que eles colocavam esses pontos. Vamos entender isso aí para a gente poder então fazer uma ponte entre uma coisa e outra. Shamareu Talmon, o falecido professor da Bíblia, J.L. Magnes, na Universidade Hebraica de Jerusalém, argumentou que pontos especiais encontrados em manuscritos da Torá e em certos textos de Qumran tinham múltiplos usos. Eram, em sua opinião, uma forma antiga de nota bene, observe bem, chamando a atenção especial para uma palavra ou frase. Então, para Talmon, os pontos eram uma forma de os escribas posteriores chamarem a atenção para algo na Torá. Mas para os intérpretes tradicionais, os pontos eram parte integrante da própria Torá. Então você vai perceber que nada nas escrituras é por acaso. Se não é por acaso, então, como disse o Talmon, esses pontinhos significam o seguinte: observe bem essa palavra e o seu significado. Então, esses pontos, eles precisam ter um sentido maior do que simplesmente um enfeitezinho que foi colocado ali, ou algo que alguém fez, destituído de qualquer intenção posterior. Porque a Torá, como ela é a palavra do Eterno, ela está viva, ela precisa ter um significado não só nas letras e palavras, mas na forma como elas estão escritas graficamente falando. Um beijo traiçoeiro, Rav Yanai e Orígenes. Um entendimento um pouco diferente aparece em Gênesis Rabá. Rav Yanai disse: isso ensina que Esav tentou mordê-lo na chácara, e eles choraram. Um deles chorou ao redor do seu pescoço e outro sobre seus dentes. Então, existe essa teoria aqui de Rav Yanai, de que quando Esav foi beijar Yaakov, na realidade ele mordeu a orelha de Yaakov e os dois choraram. Um porque estava doendo e o outro porque estava mordendo o irmão, entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque mostra pra gente que, segundo Rav Yanai, havia uma intenção oculta de Esav em ferir Yaakov, mas como ele não podia fazer de forma direta, porque ele já tinha sido avisado pelos mensageiros que antecederam o seu encontro com Yaakov, de que ele deveria tratar Yaakov de uma forma diferenciada, tá? Ou seja, cuidado com o seu irmão, porque ele é um protegido do Eterno e você não tem direito de machucá-lo. Então, ele tentou fazer isso de uma forma diferente, desobedecendo até as ordens que haviam sido dadas a ele. Então, brincando com a semelhança entre as palavras Nashak beijo e Nashak mordida, enfatizando o plural e ambos choraram, Rav Yanai afirmou que os pontos explicam por que Yaakov e Esav estavam chorando. Para Rav Yanai, esse choro era de dor de um e do outro, da satisfação de estar infligindo dor ao outro. Não da forma tradicional como nós interpretamos, que havia uma saudade muito grande entre os irmãos, e quando houve aquele encontro entre eles, então houve um despertar daquele sentimento de irmandade que os dois haviam, um sentimento familiar que havia vindo à tona, e ambos choraram quando eles tiveram esse encontro, depois de muitos anos de ausência. Então Rav Yanai tem uma postura diferente, uma opinião diferente daquilo que nós cremos, tá? Mas é bom a gente entender que Rav Yanai e outros rabinos também acreditam que havia uma intenção secreta por trás daquilo que Esav estava fazendo com Yaakov. A palavra Vaishkaheru é pontilhada em cada Bíblia hebraica. Não para indicar que não deveria ser lida, mas a maldade de Esav é aqui sugerida pela Bíblia. Ele beijou Yaakov traiçoeiramente. Então, uma coisa que pode estar por trás também da intenção de Esav é que ele queria trair Yaakov de alguma forma. Então esse também pode ser chamado de um beijo da traição. E o que a Torá nos mostra é que se havia uma intenção,
ela não foi consumada, porque ele não conseguiu, de forma alguma, ferir gravemente o seu irmão ou fazer com que ele perdesse até o rumo da sua vida. E isso é uma coisa muito interessante, porque a traição ela é sempre algo planejado e algo que faz com que a pessoa que é traída se sinta não só desconfortável, mas que essa pessoa se sinta, como eu posso usar uma palavra mais branda para isso, que ela se sinta sem condições de reagir, estática, tamanha surpresa que ela tem quando ela é traída. Então isso mostra pra gente que a traição, ela provoca não só sentimentos e emoções, mas ela provoca na vida das pessoas situações que fazem com que a vida da pessoa fique paralisada. Quem é traído geralmente fica por um tempo adormecido, paralisado, por conta daquilo que aconteceu. Então, Fredericus Field, um estudioso do século XIX, que produziu a edição crítica dos fragmentos, acreditava que a nota era de Orígenes, tá? Assumindo que Field está correto e esse comentário é de Orígenes, vemos que esta palavra estava pontuada em todas as Bíblias hebraicas que Orígenes conhecia, por volta de 240 da Era Comum, o que se encaixa com as evidências das fontes rabínicas citadas acima. Então, se essa nota, produzida por Orígenes, que Field analisou, é como diz ser, então os comentários rabínicos estão completamente corretos acerca daquilo que era a intenção de Esav, ou seja, a intenção dele para com seu irmão Yaakov não era boa, ele queria tentar de todas as formas destruir o irmão. Vamos falar sobre Yehudá agora, Judas, né? Vamos lá. E logo chegando-se a Yeshua disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. O termo hebraico é o mesmo. Vaishakeru. E agora? Como é que a gente faz? Então, se o termo usado é o mesmo, se Esav tentou trair Yaakov, agora Yehudá, Judas trai Yeshua entregando-o com um beijo. Ou seja, um beijo pode ter uma dimensão terrível na história de alguma pessoa. Neste caso, o beijo tinha uma finalidade: apontar Yeshua como alvo dos soldados romanos. Eu quero te falar uma coisa aqui que é uma curiosidade bíblica. Esav, ele também é conhecido como Edom, tá? Edom, dentro da literatura rabínica nos dias atuais, é conhecido como o Império Romano. Então, quando Yehudá, Judas, beija Yeshua e o entrega ao Império Romano, é mais ou menos aquilo que Esav quis fazer com Yaakov e não conseguiu naquele primeiro momento. Por quê? Porque Yaakov estava voltando com sua família, as 12 tribos já estavam ali configuradas e eles estavam voltando para casa, para poder se alinhar novamente e terem uma vida tranquila. E neste caso, a entrega que Yehudá faz de Yeshua para Roma é justamente o oposto, para fazer com que Yeshua seja retirado desta terra, do ministério que ele tinha, de tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele estava atrapalhando os planos dos judeus que desejavam o lugar que Yeshua tinha, ou seja, de ser o Messias, o Redentor da nação de Israel. O beijo de Yehudá, então, é considerado o beijo da traição, assim como foi o de Esav para Yaakov. Esses beijos são terríveis. E a pergunta que às vezes a gente faz, será que isso acontece nos dias de hoje? Com certeza, a resposta é com certeza, e acontece muito. Por quê? Porque às vezes as pessoas
querem aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, e elas batem nas nossas costas, nos abraçam, nos dão até um beijinho, né, no rosto, com a intenção de nos trair, de destruir as nossas vidas, porque elas querem não só aquilo que nós temos, mas elas gostariam de ser quem nós somos, mas elas não são. E por isso, quando Yaakov é beijado por Esav, Esav queria ter aquilo que o irmão tinha, mas ele nunca teve condições de ter, porque a promessa não ficou com Esav, ela ficou com Yaakov. A promessa é sempre dos servos do Eterno, do povo judeu. Assim como Yehudá, quando beija Yeshua, na realidade o desejo dele de entregar o seu mestre é porque ele gostaria de ser como seu mestre, mas nunca poderia alcançar aquilo que Yeshua já tinha dado para outros discípulos. Então, os obedientes tiveram unção, tiveram o privilégio de pregarem a palavra e de levarem a história adiante. E Yehudá vai terminar a sua vida, o seu ministério, pouco após esse beijo. A morte pelo beijo de Deus. Por uma bela imagem, a morte dos favoritos do Eterno deveria ser produzida por um beijo do Eterno. Abraão, Isaac, Jacó, Arão, Moisés e Miriam foram levados desta maneira. Esse modo de partida é considerado o mais fácil de todas as mortes e é reservado para os mais piedosos. Os rabinos interpretam Cantares 1:2 no sentido de que se alguém passa seu tempo com um professor em cuja presença ele deve manter seus lábios fechados, os professores da lei mística, todos os homens beijarão mais tarde na boca. Olha só que interessante isso, irmãos, porque nós temos no Midrash algumas histórias muito, muito impactantes. E uma delas diz que quando Aron, o irmão de Moshe, foi chamado para poder ser recolhido à eternidade, enquanto Moshe despia as roupas de Aron e vestia no seu filho Eleazar, roupas espirituais eram dadas a Aron, roupas do sumo sacerdote. As mesmas que saíam físicas vinham espirituais. E quando Aron se deita, segundo o Midrash, o Eterno aparece a ele e dá um beijo no rosto dele. E quando o Eterno beija o rosto de Aron, a alma dele é levada para a eternidade. Então esse beijo, que é um beijo considerado como o beijo para recolher a alma da pessoa, é também uma das coisas mais lindas que a Escritura tem. Essa é a chamada morte do justo. Alguém que morre em paz, com shalom. Alguém que morre sendo levado para a eternidade pelo próprio Criador. Ali não há falsidade, não existem segundas intenções. O que existe é só o amor do Criador pelo ser criado, do Eterno pelo homem, querendo recolhê-lo às mansões celestiais. Essa é uma das coisas mais lindas que a tradição judaica nos apresenta. E eu acredito que muitos partilham da visão, né, de querer ter esse tipo de morte. Eu, por exemplo, gostaria de morrer assim, de poder estar com a minha família reunido e de repente Yeshua chegar e dizer assim: filho, vamos embora para casa, dar um beijo no meu rosto e me recolher para a eternidade. Esse seria, acho que o maior presente que eu poderia ganhar em toda a minha existência, de poder voltar para a casa do papai, levado pelas mãos do meu mestre Yeshua HaMashiach. Voltando ao beijo de Esav em Yaakov. Duas nações estão ali representadas, como eu disse para os irmãos, Israel e Roma. Então há uma luta entre Israel e Roma que iniciou-se naquele período e vai terminar nos nossos dias. Ou seja, tudo vai começar com Roma e tudo vai terminar com Roma. O conflito final é sempre Roma e Israel. O cumprimento profético nos nossos dias, quando nós vemos o Império Romano atacando Israel, a ONU e demais organismos internacionais que têm apoiado todos aqueles que desejam o mal de Israel. Mas assim como nós sabemos pelas Escrituras que o povo de Israel é um povo indestrutível, nós sabemos que o Império Romano vai ter o seu fim,
porque aquela pedra que foi cortada sem mãos na visão da estátua de Daniel, ela atinge os pés, que são parte de ferro e parte de barro. Isso representa o Império Romano e ele esmiuça não só os pés, mas toda a estátua. Isso significa que o Império Romano vai ter o seu fim, mas os judeus vão continuar vivos para todo sempre. Baruch Hashem. Tudo aponta então para o fim dos tempos. E no fim dos tempos, essa pedra que foi cortada sem mãos para destruir o Império Romano se chama Yeshua HaMashiach. Aleluia! Ele vai vir para poder trazer a destruição daqueles que se levantam contra o seu povo e vai poder, sem dúvida, reinar soberano em toda a nação de Israel e em todo o mundo. Baruch Hashem, nós esperamos muito por esse momento, que vem em breve, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Divulgue esse vídeo para todas as pessoas que você ama. Nós nos veremos no nosso próximo